E estou de volta para apresentar para vocês uma ferramenta gráfica fantástica, um diagrama, conhecida por mapas conceituais. Você que é aluno, professor, pesquisador, que está inserido no âmbito acadêmico e quer contribuições para o processo de ensino-aprendizagem, não perca essa oportunidade em adquirir a proficiência em mapas conceituais. Vamos lá? Eu elaborei uma nuvem de palavras num programa chamado Word Art, com os principais conceitos que englobam a temática mapas conceituais. No decorrer da aula, eu irei apresentar esses conceitos. A ementa da aula de hoje corresponde a estudos sobre organizadores gráficos, o embasamento científico dos mapas conceituais, os tipos de mapas conceituais, bem como seus critérios de avaliação para se chegar à proficiência. São vários organizadores gráficos, dentre eles o organograma, que é uma estrutura hierárquica de uma organização social complexa, o fluxograma, que pode ser representado por um fluxo de medicamentos em uma farmácia, por exemplo, o fluxo de pessoas em uma unidade hospitalar, o mapa mental, que é uma tempestade de ideias, o mapa imagético, que é um organizador gráfico com imagens, o mapa frasal, com frases, e o mapa conceitual, que corresponde à aula de hoje. Como checar a proficiência? É necessário que vocês entendam o conceito raiz, os conectivos, os conectores, as proposições quando elas são verdadeiras, falsas, pseudopreposições, a hierarquia dos mapas, os tipos de mapas, radial, linear e em rede, a pergunta focal e as revisões contínuas. Aqui é um modelo de mapa. Como avaliar esse mapa? E o que corresponde a cada estrutura? Essas caixas, elas devem conter os conceitos. A caixa maior, que ela deve estar em destaque, é o conceito raiz. É de onde vai partir a leitura do mapa. É necessário que esse conceito ele esteja sempre em maior destaque, para que uma pessoa, mesmo leiga no assunto, ela possa ler o mapa conceitual, mesmo que não consiga interpretá-lo, mas que consiga lê-lo. A leitura dele inicia no conceito raiz. Todos os conceitos estarão em caixa. Fora da caixa estarão os conectivos, que eles podem ser um verbo, uma preposição, uma conjunção, um artigo, um pronome. É a partir desse conectivo, ligando aos conceitos, que vai formar uma relação semântica chamada proposição. O mapa ele deve conter várias proposições. Essas proposições elas devem se conectarem para formar uma rede. Aqui é uma proposição. Vocês precisam saber se essa proposição ela é falsa, ela é verdadeira ou é uma pseudoproposição. Como assim? TAEPS é uma disciplina. TAEPS é uma sigla. Quando vocês forem inserir uma sigla em um conceito, correspondendo a um conceito, coloque uma legenda abaixo do mapa para mostrar o significado dessa sigla. TAEPS significa Tecnologias Aplicadas ao Ensino e Pesquisa em Saúde. Nesse caso, esse conceito está ligado a outro por esse conectivo. E esse conectivo ele é ligado por meio dos conectores. Os conectores são as linhas. Quando formar essa relação semântica, se essa relação ela for coesa, ela estiver em harmonia, ou seja, uma frase que seja entendível, é uma proposição verdadeira. TAEPS é uma disciplina. Não é uma frase com harmonia? Não é uma frase coesa? Então, é uma proposição verdadeira. Agora, essa outra relação semântica, TAEPS, ofertada em segundo semestre de 2016. Já é uma proposição falsa, é uma relação semântica que não há clareza. Então, não ficou uma frase em harmonia. Como é que ela ficaria correta? TAEPS, ofertada no segundo semestre de 2016. Então, observe que aqui é uma proposição falsa. Essa outra proposição, vamos analisar. TAEPS tem como coordenadora, então, é uma frase, uma proposição correta. A professora Andréa, também correta. Da UFAL, também correta. Então, aqui é uma proposição, duas, três proposições. Eu vou fazer a marcação para ficar mais fácil. Aqui é uma proposição.
uma proposição. Daqui para aqui, duas proposições. Daqui para aqui, uma terceira, quarta, quinta proposição, sexta e sétima. Esse mapa conceitual, ele contém 7 proposições. É um mapa conceitual? É. Por quê? Porque os conceitos, eles estão ligados por meio de conectivos, formando uma proposição que é uma relação semântica. Então, aqui existe uma, aqui existe outra. Então, são relações semânticas. Se essas relações semânticas, elas estão verdadeiras ou falsas, mas existe a relação semântica, então é um mapa conceitual. Quanto mais relações semânticas verdadeiras, melhor a qualidade desse mapa. Agora, o que é a pseudoproposição? A pseudoproposição, ela não está sendo representada nesse mapa. É quando há um conceito ligando a outro. Vamos imaginar que aqui houvesse um conector, uma linha, ligando o FAO a segundo semestre de 2016. Como não tem uma linha, como não teria um conectivo, então seria uma proposição, uma pseudoproposição, porque não existiria o conectivo, só o conector que seria a linha, tá? Só para vocês entenderem. Se aqui existisse uma linha ligando o FAO ao segundo semestre, esse conceito a esse outro conceito, mas não houvesse o conectivo, que pode ser o verbo, a conjunção, a preposição, então, nesse caso, não seria uma proposição, e sim uma pseudoproposição. Então, ela deve ser anulada. Ela não faz parte de um mapa conceitual. Continuando. Vou desmarcar. Quantas hierarquias tem nesse mapa? A hierarquia, ela parte do conceito mais geral, que é o conceito raiz, aquele que eu falei que deve estar destacado. Essa é a primeira hierarquia. Depois desse conceito raiz, o próximo conceito ligado a ele faz parte da segunda hierarquia. Então, aqui é a primeira hierarquia. Aqui é a segunda hierarquia. Tanto essa quanto essa é a segunda. Já esse daqui corresponde à terceira hierarquia. Parou aqui. Voltando. Se for do outro lado. Primeira hierarquia, aqui, segunda hierarquia, terceira hierarquia, quarta hierarquia. Parou por aqui. Então, esse modelo de mapa, ele tem no máximo 4 hierarquias. Continuando. Essa figura, ela representa os tipos de mapas conceituais. Esse primeiro mapa, ele é chamado de mapa radial. É um mapa com início da aprendizagem, ou seja, além de ter poucos conceitos, esses conceitos eles não estão conectados e apresenta o quê? Uma proposição, 2 proposições, 3 proposições que elas não estão integradas. Então, é um modelo muito simples de mapa. Um aluno que fizer um mapa desse, eu vou avaliar como sendo um aluno que tem pouco conhecimento sobre o assunto. Já o mapa linear, que é esse segundo modelo, ele, apesar de só ter também 4 conceitos, 1, 2, 3, 4, como esse, né? 1, 2, 3, 4. Quantas proposições? 1, 2, 3, como esse também, 1, 2, 3 proposições, mas tem mais hierarquias, 4 hierarquias. Primeira hierarquia, que é o conceito raiz, ligado ao segundo conceito. Segunda hierarquia, terceira, quarta hierarquia. Então, já que tem quarta hierarquia, subentende-se que da primeira hierarquia é um conceito geral, que ele foi se especificando. Esse, ele seria mais específico do que esse mais específico do que esse, então, do geral para o específico, certo? Ao contrário desse, que só tem 2 hierarquias. Quanto maior o número de hierarquias, melhor o mapa. Melhor ainda é quando essas hierarquias elas estão interligadas, como nesse modelo de mapa. Esse mapa daqui é um mapa em rede, ou seja, um mapa cíclico. Ele contém quantas hierarquias? 4 também. Uma hierarquia, 2 hierarquias, 3 hierarquias e 4 hierarquias. Como esse. Em compensação, ele tem muito mais proposições. Uma proposição, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 proposições. TL é o termo de ligação, que é o conectivo.
Então, essas proposições, elas estão interligadas. Se um aluno for entregar um modelo de mapa em rede, o que é que eu concluo em relação a esse aluno? Que esse aluno ele adquiriu aprendizagem significativa, porque ele entregou um mapa com mais conceitos, com mais hierarquias, com essas hierarquias interligadas. Então, mostra que ele adquiriu aprendizagem significativa. Esse outro modelo de mapa. Eu posso dizer que esse mapa é um mapa conceitual? Não. Por quê? Porque esse mapa, ele tem elementos de um mapa conceitual, como, por exemplo, aqui uma proposição, outra proposição, mas também tem elementos que não correspondem ao mapa conceitual, e sim a outros organizadores gráficos. Como assim? Aqui, ó, um conceito ligado a outro conceito. Não existiu o conectivo. Um conceito ligado a outro conceito. Não teve o conectivo, que é o termo de ligação. Se não teve, são conceitos que são interligados. Eu não vou dizer que é um mapa conceitual. Eu vou dizer que aqui é um mapa híbrido, que tem elementos de um mapa conceitual e tem elementos tipo de um organograma. Tem elementos de um mapa mental, porque aqui, ó, uma tempestade de ideias. Apesar que essa tempestade de ideias só tem conexão com essa frase. Então, também estamos nos deparando com o mapa frasal aqui, ó, tratamento de dados, também é uma frase, com o mapa frasal. Então, esse mapa ele é híbrido, ele tem elementos de um mapa conceitual, de um organograma, de um mapa mental e de um mapa frasal. Tá? Agora, os elementos do mapa conceitual, eu preciso checar se as proposições criadas, elas são verdadeiras, são falsas, ou se são pseudoproposições. Como assim? Verdadeira, análise de conteúdo de Lawrence Bardin. Então, realmente, formou uma frase, né, coesa, com conceitos interligados com o termo de ligação e a frase é entendível. Então, a proposição é verdadeira. Mas, daqui para aqui, análise de conteúdo é uma técnica metodológica. Também é verdadeira, porque técnica metodológica, a gente não vai entender como sendo uma frase, e sim como sendo um politermo, como se fosse uma palavra composta. Então, ela não precisa ser separada, ela tem que estar junta para ter sentido. Então, análise de conteúdo, conceito, é uma conectivo técnica metodológica. Formou uma relação semântica com clareza semântica, com coesão. Então, é sim uma proposição verdadeira. Já aqui, ó, técnica metodológica de tratamento de dados, esse de era para estar separado dados em uma caixa. Então, aqui é uma pseudo-proposição, porque não houve uma relação semântica com o conceito, e sim com uma frase. Esse outro mapa aqui, ele já mostra que é um mapa conceitual, né? Apesar que tem elementos que não correspondem a mapa conceitual quando se une caixa, que é o conceito, com outro conceito. Então, isso daqui é uma pseudoproposição. E a estrutura é formada em rede porque eles estão conectados. Observe que saiu um braço, esse braço se ligou com outro braço e assim, ó, foi formando uma rede. Mas é importante para vocês avaliarem um mapa desse e chegarem à conclusão que realmente é um mapa conceitual em rede, vocês precisam checar todas as proposições para ver se essas proposições elas são verdadeiras. Porque se aqui forem proposições falsas, várias proposições falsas, vocês estarão analisando um mapa que não é um mapa conceitual, ou então é um mapa conceitual, né, pobre, com conceitos, com pseudoproposições ou proposições falsas. Vamos testar alguma delas? Aqui, ó. Biografia escrita sobre uma pessoa viva. Até aí tudo bem. Agora poderia esse termo de ligação estar junto, não precisaria desse conector, dessa seta aqui. Mas existe uma relação semântica entendível, né? Os termos de ligação eles estão fora da caixa, apesar que essa pessoa aqui poderia ser um conceito e uma está fora. Então, se a gente for avaliar nesse parâmetro, ó, biografia sobre, poderia ser escrita, ser considerado um conceito,
uma pessoa, então ficou realmente incoerente, não ficou coerente, ficou incoerente, porque tem conceitos que deveriam estar em caixas. Aqui, ó, biografia versus antibiografia, tá certo também. Nesse caso, esse mapa ele poderia ser melhorado em relação ao conceito raiz, porque esse conceito raiz ele não ficou tão destacado em relação aos outros. Uma pessoa que não elaborou um mapa, que vai avaliar esse mapa, pode achar que o conceito raiz é esse ou que o conceito raiz é esse, até porque os dois ficaram em caixa alta e com a mesma coloração, com o mesmo formato. Então, isso pode confundir quem for fazer a leitura do mapa. É necessário que, nesse caso, se destaque aquele conceito que vai ser o conceito raiz, que vai iniciar a leitura do mapa. Se for autobiografia, que ele seja mais destacado em relação aos outros. Aqui é um embasamento científico. Os teóricos Ausubel, Novak, eles dão um embasamento científico aos mapas conceituais. O Novak, ele que desenvolveu os mapas conceituais na década de 70, ou seja, esses mapas eles existem há quase 50 anos. Infelizmente é pouco divulgado. Algumas instituições de nível de ensino fundamental, médio e superior já estão utilizando esse modelo para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e avaliação dos alunos. Então, para a Novak, a aprendizagem ela deve ser motora, afetiva e cognitiva. Então, é um conjunto desses três modelos que vão se integrar para formar um significado da experiência. E isso pode levar ao engrandecimento humano. Já Ausubel, ele fundamenta o uso dos mapas conceituais considerando que eles são formados por proposições, que eu já mostrei. Essas proposições elas devem ter clareza semântica, né? Que respondem a uma pergunta focal. Quando eu falo isso, pergunta focal, eu quero dizer que é aquela pergunta que irá nortear o mapa, de forma que a pessoa que vai construir esse mapa, ela não perca o foco, como em uma pesquisa científica. Então, para iniciar a pesquisa, quer seja primária, original, quer seja secundária, por meio de revisões bibliográficas, é necessário que tenha uma pergunta norteadora. Do mesmo jeito, para construir esse esquema, é necessário que exista essa pergunta focal. E o mapa irá responder essa pergunta focal. Hierarquia deve apresentar a hierarquia, como eu já mostrei essas hierarquias, que são conceitos generalizados para irem para conceitos mais específicos, com aprofundamento do conteúdo. As revisões contínuas, elas devem acontecer com frequência. Cada vez que se lê o mapa, o autor dele sente a necessidade de modificá-lo, ou de inserir novos conceitos, retirar outros conceitos. Até mesmo a questão das atualizações, né? Quantas pesquisas científicas são desenvolvidas, né, diariamente, são publicadas. É necessário que esses mapas realmente eles sejam revisados, né, para que possa ter um resumo esquematizado atualizado. Esses organizadores gráficos, eles permitem uma dupla codificação. Essa já é a teoria de Paivio, sendo que é uma teoria que eu não entendo porque ela está inserida nos mapas conceituais. Eu concordo que essa teoria de Paivio é uma grande contribuição em outros modelos de organizadores gráficos, tipo os mapas mentais, com o imagético, onde tem imagens, tem uma tempestade de ideias. Então, a figura é considerada um código. A escrita também é considerada outro código. Nos mapas conceituais, ele só tem a escrita. Ele não tem as imagens, né? A não ser que sejam imagens quando a gente fala em caixas. Aí sim, poderia entender como uma dupla codificação. Bem, para Ausubel, esses conhecimentos prévios, eles se juntam à nova informação para criar o significado. Ou seja, os conhecimentos prévios com a nova informação dão uma aprendizagem mecânica, mas não é a significativa. Somente quando esses conhecimentos prévios, eles são modificados, aí sim, dá origem à aprendizagem significativa, que é a memória de longo prazo. Aqui é um outro modelo de mapa conceitual, lembrando que para avaliar é necessário olhar se o conceito raiz está destacado em relação aos outros, para que possa iniciar a leitura, que exista relação semântica, ou seja,
conectivos sendo ligados por meio de conectores aos conceitos que estão dentro da caixa, que as proposições elas sejam verdadeiras, vocês precisam avaliar isso. Proposições falsas dão resultado a mapas falhos, mapas pobres. Proposições verdadeiras, excelentes mapas. Mas não somente as proposições verdadeiras devem ser os critérios de avaliação. Vocês também devem observar quantas hierarquias tem, quanto mais hierarquia, e quanto mais proposições interligadas, melhor aquele mapa que foi desenvolvido. Enfim, agradeço, a paciência de vocês terem assistido essa aula. Espero que tenha contribuído um pouco. Quem gostou, faça lá o seu like e se inscreva no meu canal. Muito obrigada, espere a próxima aula. Beijos!